Senhoras e senhores, por que vocês estão aqui? Mas eu quero fazer uma outra pergunta muito importante. Alguém aqui é filho de Deus? Fala eu. Só quem é filho de Deus, tá bom? Vou perguntar de novo. Quem aqui é filho de Deus? Fala eu. Agora a pergunta importante. Vocês são ruiós ou calma aí. Tecnons. Isso, lembrei. Vocês são ruiós ou tecnons? E aí, ruiós ou tecnons? Vamos descobrir? Quem é você? Ou, na verdade, qual é o seu porquê? Isso é muito importante nós entendermos o porquê nós estamos aqui nesse mundo. Por que nós estamos aqui agora? Existia um cara chamado Viktor Frankl, e quando ele saiu do campo de concentração, ele saiu com 25 quilos. Era um judeu que ele foi preso pelos nazistas e ficou vários anos preso. E ele era um psiquiatra. E lá dentro ele começou a estudar sobre a cabeça das pessoas. E pasmem, não eram as pessoas mais ricas, não eram as pessoas mais bem-sucedidas, não eram as pessoas que conseguiam trocar ideia com os nazistas que sobreviveram ao campo de concentração. As pessoas que sobreviveram ao campo de concentração, o que tiveram mais chances de sobreviver, eram aquelas que tinham um porquê. E qual é o seu porquê? Por que ganhar dinheiro? Vou falar um negócio para vocês. Em 2019 eu fui para a África. E eu fiquei 3 meses lá. Eu fui para ficar 15 dias e fiquei 3 meses. Quando eu voltei, eu tenho um comércio presencial, um comércio físico. Quando eu voltei era dezembro. E dezembro vende muito bem em loja. E teve um dia que eu vendi ali uns 15 mil. E para mim isso é muito dinheiro. Eu sei que para uns aqui não é, mas para mim era muito, ainda é dinheiro. E aí eu olhei e falei, uau, que massa! Só que umas 2 da manhã, enquanto eu organizava o estoque, eu comecei a chorar. E eu falei, que merda! Estou trocando a minha vida por dinheiro. Eu sou um prostituto e não estou gozando. Falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou trocando o meu tempo, a minha vida por causa de dinheiro. Nossa, a África mudou com o meu jogo. Então eu pergunto para você, por que você quer dinheiro? Por que você quer entrar no digital? Para que tudo isso? Por que está na moda? Por que dá grana? Qual é o seu porquê? Se você não tiver certeza disso, você vai subir e vai cair. Ou você vai subir, como a maioria, vai entrar numa depressão, vai entrar numa falta de sentido da vida. Alguém conhece alguém com muito dinheiro que se sente mal, que se sente perdido? Alguém aqui conhece? Ou só eu? Levanta a mão, quem conhece? Os corajosos assim? Obrigado, gente. Então é importante a gente saber isso, qual é o porquê. Tem uma frase, passa aí, Wellington, por favor, aquela que fala assim, ó, do Nietzsche. Mais um. Aí, ó. Quem tem um porquê forte, enfrenta quase todos os como. Crescer no digital é fácil ou difícil, gente? Só quem tem boca, tá? Vamos lá. Só quem trouxe a boca para cá. Crescer no digital é fácil ou difícil? Para alguns é difícil, para alguns é fácil, depende. Mas não importa. O importante é, se eu tenho um porquê forte, eu vou conseguir. Se eu tenho um porquê forte, eu vou crescer e eu vou aparecer. Agora, se eu não tenho um porquê, deixa. Se eu tenho um porquê ter uma família, se eu tenho um porquê viver o meu chamado, se eu tenho um porquê nessa geração para crescer e aparecer, vai acontecer. Agora, se eu não tenho esse porquê forte, vocês já começaram algumas coisas na vida de vocês que não tinham um porquê forte. A academia é uma delas. E começava, agora vai, e aí parava. Agora o médico fala, você vai morrer se você não for para academia. Ou se você não cuidar. Nossa, olha o porquê forte. Agora eu vou. Nossa senhora, emagreço mês que vem, faço uma bariátrica, alguma coisa acontece. Obrigado. Por quê? Porque o porquê forte apareceu. E eu te pergunto, por que você veio no Cresça e Apareça? Qual é o seu porquê? O seu porquê você está aqui? E a mais importante de todas, por que você está vivo? Existem 2 momentos importantes na nossa vida. A maioria aqui já ouviu essa frase. Um é quando você nasce e outro é quando você descobre o porquê você nasceu. Alguém aqui quer descobrir o porquê de fato você nasceu? Só quem tem essa dúvida, levanta a mão. Deixa eu ver se a gente faz isso hoje. Então tá bom. A maioria quer saber o porquê de fato e se preparem
A gente tem tempo. Se preparem que vocês vão chocar com o que vocês vão aprender aqui hoje. Não aprender apenas, mas viver. Eu estou cansado só de ensinar, sabe? E de ver as pessoas aprendendo e também de aprender. Eu estou cansado de ir nas igrejas, de falar com as pessoas e sentar e não mudar nada. Então eu acho importante a gente viver, porque quando a gente vive, a transformação acontece. Precisa ser aprender e aplicar. A gente sabe disso, mas a gente vai viver isso na prática aqui. Por que você nasceu? Como é que é seu nome, irmão? Samuel. O nome do meu sobrinho. Nome forte. Bom demais, Samuel. Samuel, por que você nasceu, Samuel? Era o momento? Vi, por que você nasceu? Respondeu já essa. Gostei. Por que você nasceu? Alguns anos atrás, eu comecei a falar isso que eu vou falar para vocês. E esse ano, semana passada, eu descobri um negócio que eu falei, não acredito que a ciência está comprovando isso. Uau! Jeremias 1,5 diz assim, para aqueles que creem: antes de você nascer, no ventre da sua mãe, eu te separei. Antes de você nascer, no ventre da sua mãe, eu te separei. E aí, quando eu descobri esse verso, eu falei, parou, zerou o game. Tudo que eu aprendi na escola, nessa área, está errado. Porque eu, Misael, acredito que não estou nem aí o que a ciência fala. Se a Bíblia fala uma coisa, eu digo eu. Não quero saber o que a ciência fala. A ciência vai estudar um pouquinho mais para comprovar o que a Bíblia está falando. Eu sei que tem algumas pessoas que podem pensar diferente, mas estou me posicionando no que eu creio. E aí eu falava, existia uma história que contaram mais ou menos assim para nós. E era milhões e milhões de anos atrás. E aí tinha uma bactéria, e aí essa bactéria foi evoluindo, a bactéria saiu do rio, do mar, aí essa bactéria virou, começou a criar perna, aí a bactéria não, né? O bichinho que virou, viu uma árvore, subiu na árvore, virou um macaco, depois desceu da árvore, virou ser humano e uhul! Parabéns! Ser humano! Alguém acreditou nessa história? E tudo bem quem acredita, tá? Alguém acreditou? Eu quase acreditei também. Por pouquinho assim eu não acreditei. Eu falei, olha, faz sentido, verdade. Muitos aqui não acreditaram nessa história. Mas vocês acreditaram numa história até ontem. Que era assim, era milhões e milhões de espermatozoides. E você foi o esperma mais rápido. O esperma mais veloz, o esperma mais forte. E você, contra todas aquelas probabilidades, você foi e você entrou e você venceu a corrida da vida. E uhul, parabéns! Você é um vencedor, por isso você está nesse mundo, porque você venceu a corrida da vida. Mentira! Eu fui escolhido. Se eu acredito nisso, eu estou aqui por sorte. Eu tive sorte. Eu fui o mais rápido, podia ser qualquer um. Se fosse outro que passasse na minha frente com um rabinho menor, ou sei lá, entrava. Não, pode parar. Eu fui escolhido. Fala assim, eu sou escolhido. Eu vou falar escolhido, as mulheres falam escolhida, tá? Quando a gente for fazer alguma coisa assim. Vocês entenderam, tá, meninas? Olha isso. Isso, a Bíblia fala, Jeremias 1,5, sei lá quantos mil anos atrás. A probabilidade de a gente nascer dessa forma é 1 a cada 400 trilhões. Mas isso, vocês podem pesquisar, tem algumas universidades, essa aqui é nos Estados Unidos, mas tem em outros países, comprovando que o óvulo escolhe qual é o espermatozoide que entra. Não é o mais rápido, é o óvulo que escolhe qual é que vai entrar. Não é o mais forte, não é o mais bonito, não é o mais inteligente, não é o mais rápido, é uma escolha de quem? Do óvulo. E o óvulo está aonde? Na mulher, desde o ventre da mãe. É só eu que... Caramba! Vocês não estão aqui por acaso. A ciência está comprovando isso agora. O que a Bíblia já falava há um tempão atrás. Por que vocês estão aqui? É só por dinheiro? É só por números? E é importante, tá? A gente está aqui para isso também. Mas tem algo muito maior por trás. Mas muito, muito maior por trás. Jeremias 1,5, Efésios 4, 1,4, diz que antes de se formar tudo,
Deus te escolheu. Uma curiosidade sobre a Bíblia, para aqueles que creem, eu me formei em teologia também, e eu tenho uma visão de Bíblia que é assim, tem que ter 2 ou 3 versos para comprovar uma teoria. A gente tem 2 versos comprovando isso. Missão, propósito e chamado. Então vocês foram escolhidos, ok? Escolhidos. Alguém aqui tem dúvida agora que você é escolhido? Ok. Então você foi escolhido por Deus para cumprir um chamado, para viver a sua... Como é que eu me confundi agora? Nós somos escolhidos por Deus, nós somos chamados por Deus para viver o propósito e cumprir a missão. Veja, isso aqui também é uma salada de fruta. Missão, propósito, chamado, parece que é tudo a mesma coisa, assim, ó. Ah, missão de vida, propósito de vida, chamado, pouco se fala. Parece que mistura tudo e é a mesma coisa. Corpo, alma e espírito é a mesma coisa, gente? Quem tem boca, sim ou não? Missão, propósito, chamado, óbvio que também não é a mesma coisa. Só que por falta de clareza ou discernimento, a gente junta tudo e fala, não, é isso, ó, que salada de fruta linda. Não, gente, tem diferença. O que é chamado? Chamado é que nem se fosse aquele Waze, sabe? Ele mostra o caminho. Ele não é o caminho. Chamado é a chama. Ó, vem pra cá, Vi. Ó, vem pra cá, Bá. Ó, vem pra cá, Pedro. Ó, vem. Chama, de orienta. Orienta qual o caminho. Existe um texto que diz assim, ó, quando você estiver andando pelo caminho, uma voz por trás de ti vai dizer, esse é o caminho, anda por ele. Não desvia o pé nem para a direita, nem para a esquerda. Existem vários caminhos. Quem estava ontem, a gente fez um mapa mostrando várias opções. Então, existem várias opções para você. Chamado é, vem para cá. Só para esclarecer um pouquinho sobre essa questão de chamado, chamado é uma das formas de você descobrir o seu chamado é aquilo que queima no seu coração. Um exemplo que eu te dou disso é Davi. Quando ele vê o gigante falando, ele fala o quê? Eu vou acabar com você. Ninguém mandou Davi fazer nada, mas queimou no coração dele e ele se indignou. Qual que é a sua indignação? Deus colocou algumas indignações no seu coração. Essa indignação é Deus chamando você para resolver essa treta. Que é uma dica assim, ó, matadora para você descobrir qual é o seu chamado? Quem quer? Tem alguém? Tem 2 pessoas que querem? Quando você olha assim e fala, alguém tem que fazer alguma coisa. Por que que ninguém está fazendo nada? Onde já se viu, ninguém está vendo isso. É você que está vendo, criatura. Talvez a outra pessoa não está vendo mesmo, mas Deus colocou essa visão para você fazer, vai. Só que, né, para viver o chamado não é fácil, porque poucos vivem o chamado. Tem um preço a ser pago para isso. Propósito é o caminho. Chamado te orienta no caminho, propósito é o caminho, propósito não se cumpre. Cumpri meu propósito. Não, propósito se vive. Você vive essa jornada. E essa jornada é o que nós estamos vivendo aqui, se desenvolvendo. Propósito é desenvolvimento de caráter. Propósito, segundo eu, tá? Misael Danziger, é desenvolvimento de caráter. Você desenvolve o seu caráter até se tornar a imagem e semelhança daquele que te criou. Então você é uma criança e você precisa desenvolver o seu caráter cada dia mais. E quando termina de desenvolver o caráter? Nunca. Vai desenvolver o caráter o tempo todo. Por isso que propósito é a jornada. E o último, missão. Missão tem começo, meio e fim. O Misael falando aqui no palco agora é uma missão. Pegar a atenção de vocês agora no finalzinho, nossa, mas foi uma missão. Muitas das coisas que eu fiz aqui no começo foi de propósito, para pegar a atenção de vocês para cumprir essa missão. Então, missão tem começo, meio e fim. Qual que é o problema que eu vejo muitas vezes? A gente confunde missão com propósito. A gente quer viver a missão eternamente. Eu dei certo nessa empresa, não vou sair nunca mais daqui. Olha, tá dando certo a minha missão. Talvez passou de fase. Só que você está preso na missão lá atrás. Talvez você tinha a missão de ser solteiro. E está na hora de passar de fase. Só que você está preso na missão lá atrás. Fica a dica aí, tá? Mas por que viver o seu chamado? Por que é importante você viver o seu chamado? Seguir aquela vozinha. Por que isso é importante? Por que eu, Misael, quero viver o meu chamado? Em Romanos 8:19, diz assim, ó, a criação, isso aqui é muito forte. Só as mulheres, no 3, lê para mim.
Um, dois, três. O povo veio errado, tá? Desculpa. É dos filhos. Se vocês pegarem a tradução mesmo, tá? Filhos. O designer colocou errado. A criação aguarda, em algumas versões fala com grande expectativa, a manifestação dos filhos. A sua família aguarda ansiosamente a manifestação da filha de Deus. A sua família aguarda a manifestação do Filho de Deus. Aguarda. Seus tios, seus primos, seus sobrinhos, seus filhos estão aguardando. Tá assim, ó, cadê? Cadê os filhos? Cadê os filhos? Cadê os filhos? Cadê os filhos? Levanta a mão, os filhos. Só os filhos, levanta a mão. E agora aqui vem a pergunta no começo. Você é esse aqui, Teknos ou Huios? Os dois são filhos, tá? O próprio Romanos traz isso, é em grego. Teknos é filho, só que é filho que nasceu agora. É aquele filho imaturo, emocional, sabe? Que não pode ouvir um não, que fica, já se viu, por que Deus não me deu agora? Eu queria tanto uma esposa, queria tanto crescer, queria tanto aparecer. É esse filho. E quantos aqui tem infantilidade emocional? E eu falo por mim. Quantas vezes a gente se comporta de forma infantil emocionalmente? Quantas vezes a gente se comporta de forma infantil espiritualmente? Briga com a esposa, parece que briga com Deus. Também não vou mais para a igreja, também não vou mais ler a Bíblia. E faz birra com Deus com umas coisas idiotas. E faz parte, quando a gente nasce, quando a gente aceita, quando é criatura e aceita Deus, a gente nasce como um neném espiritual. Só que o que a criação aguarda, em Romanos 8,19, é essa aqui, ó, Huios, que é filhos maduros, filhos completos, filhos grandes. Filhos que são, a tradução literal é assim, filhos que representam o Pai. É isso que a sua casa está esperando. É isso que os seus seguidores estão esperando com grande expectativa. Eu estou esperando o dinheiro de vocês abrir um carrinho, não. Eles estão esperando olhar para você e falar, uau! Que pessoa desejada, que evento desejado, porque o desejado de todas as nações habita ali, uau, eu quero isso. A criação está assim, ó, vai, manifesta, filhos, cresce, cresce. E tira a questão só do público, vem para o íntimo. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha para ela. Você tem noção que você poderia ter transformado a vida dela aqui? Se você não transformou. Por que eu falo isso? Os seguidores, os filhos, né? Eles têm uma missão. Parecer com o Pai. E Jesus ele veio mostrar um pouquinho o que é a missão nossa. E o que Jesus fez na história. Quem chuta? O que Jesus fez na história? Na história, gente, sem medo de errar. Vamos lá. O que Jesus fez na história? A história assim, ó. A história teve uma reviravolta, um quê? Um marco, um antes e depois. O que quer dizer? Que antes do Misael pisar nesse palco, tem que ter um antes dele e um depois dele. E não é para minha honra e glória, é porque eu sou filho dele. Então eu tenho que chegar aqui e fazer uma reviravolta na vida de vocês, ou então não estou representando ele. Quando vocês abrirem uma live, tem que ter um antes daquela live e um depois. A pessoa tem que falar, meu Deus, que live foi essa? Quando ele vê os seus stories, tem que ver esses stories e falar... entrou dentro da minha alma esses stories. Eu não sei o que essa pessoa falou, mas foi um negócio tão bobo, mas mudou a minha vida. Quando vocês forem fazer alguma coisa na empresa, onde for, com o filho de vocês, aonde for, tem que ter um antes e um depois. Não foi isso que aconteceu? Ele não fez isso? O modelo do game não falou, quando vocês chegarem, tem que ter um antes e um depois. Simples. Quando vocês viverem, quando vocês voltarem para casa, os Huios vivem isso, um antes e um depois. E tem uma recompensa. Dá trabalho, tá? Quem falar que não dá trabalho crescer, aparecer, tá mentindo. Na jornada que eu vejo, ainda mais nessa questão aqui de filho maduro, todos que foram viver passaram por um processo chato, doloroso, mas vale muito a pena. Muito mais do que milhões de seguidores. Muito mais.
E a gente vai receber essa recompensa agora. Quem quer começar, não receber, mas ter um vislumbre dessa recompensa? Quem quer? Só os que quer, fica de pé. Ô, Wellington, põe aquela, por favor. Solta assim um pouquinho, ó. Faz um assim. Quem puder, levanta as mãos. Eu sei que talvez alguns não podem. Apaga a luz, por favor, Wellington. Pode ficar de olho aberto ainda, gente. Nós estamos falando aqui do digital, né? E abrindo o coração para vocês, e principalmente para os filhos. A gente não está só para ganhar dinheiro, e nós vamos ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. É justo, é válido. E está tudo bem, e vamos atrás disso. Só que tem pessoas precisando de você. Lembra da sua pior fase, emocional ou espiritual? Lembra da sua fase de vida, adolescência, juventude, no seu casamento, eu não sei o que você passou. Se tivesse alguém como você hoje, dando um conselho, como que seria? Se tivesse alguém como você hoje, com a experiência que você tem, passando uma lição, pegando pela mão e falando, eu não vou te abandonar. Eu estou com você, eu sei que você está passando por isso, eu sei que está doendo, mas calma, tem jeito, olha para mim. Eu consegui. Como que seria a sua jornada? E eu sei que muitos aqui estão passando por dificuldades ainda, mas entenda, tem gente que está passando muitas piores que você já passou. Agora eu quero trazer um pouquinho mais para perto. Você acredita que tem primos, tios, talvez seus pais, talvez filhos passando por dificuldades, que não abrem a boca, porque eles não têm coragem, não têm medo. E talvez você, sem falar nada, com uma palavra, com um toque, pode fazer a diferença e mudar a história dessa pessoa. Não foi sorte ou acaso, não precisa fechar o olho agora, tá? Mas quem quiser, fica à vontade. Não foi sorte ou acaso que você nasceu. Não foi sorte que você nasceu nessa família. Não foi sorte ou coincidência você nascer nessa família. Você nasceu para dividir a história dessa família. Ah, mas o meu pai, mas a minha mãe. Eles precisam de você. Eles precisam de você. Eu não sei o que eles fizeram com você, mas eles estão precisando de você. Eles precisam do Misael, os meus, minha irmã. E eu falo isso para vocês e eu me emociono junto, porque é uma responsabilidade, é um chamado. Vocês entendem? É um chamado, é um chamado. A minha pergunta e a pergunta que ele faz para nós nessa noite é: vocês vão viver esse chamado? Ou vão fazer que nem foi feito na geração passada, ninguém viveu? Quando eu fiz um evento desse uma vez, eu fiz 2 dias, foi lindo, e quando eu saí do palco eu falei, por que Deus, você não colocou o Misael na minha vida quando eu tinha 19 anos, 16, eu não tinha passado por tanta desgraça? E Deus falou, não tinha quem respondeu ao chamado. Toquei, bati na porta de um monte de coração, só que ninguém foi viver, todo mundo acomodado, tô aqui, a família, legal, tem essa parte boa, só que não se esqueça da responsabilidade, é uma responsabilidade, mas fica tranquilo, se você não viver, talvez não tem outro que vai ir no seu lugar. Eu vejo uma mentira teológica, falando, não, se você não aceitar o chamado, Deus coloca outro, será? Será? Mas tem um lado bom disso tudo, existe uma recompensa, e a palavra diz que ele é galardoador. Todos aqueles que decidem viver vão pagar um preço, mas vai ter uma recompensa extraordinária. Extraordinária, extraordinária, porque ele recompensa. Quem aqui é pai, levanta a mão. Quem é pai, levanta a mão. Pais que estão me ouvindo, como é que vocês tratariam uma pessoa que ama o filho de vocês? E quem não é pai, para pensar, como é que vocês tratariam uma pessoa que cuida do filho de vocês, que orienta os filhos de vocês, que zela, que acolhe, que, se desgasta por amor ao filho de vocês? Algum pai fala, como que vocês tratariam? Algum pai, como é que você trataria? Pai ou mãe, fala, por favor. Bem, gratidão, honraria. Deus é pai? Sim ou não? Como é que ele vai tratar os players que estão aqui, se eles começarem a amar os filhos do Pai? Recompensa, honra, gratidão. Vai vir coisas extraordinárias na mão de vocês.
Vocês vão se sentir tão bem, tão abençoados. Respira bem fundo. Solta os braços. Eu quero que vocês olhem para frente e para o lado de vocês rapidinho. E eu tenho 3 minutos aí? Tenho, né? 5? Opa, maravilha. Fecha os olhos. Solta os braços, tá bom? Respira bem fundo mais uma vez. E com os olhos fechados em todo o tempo, eu te convido nesse momento você dar um passo sem se mexer, sem sair do seu lugar, mas você vai imaginar agora você dando um passo fora do seu corpo. Você vai imaginar agora você dando um passo fora do seu corpo e parando de frente para você. Eu te convido você olhar para você aí, aonde você está. Olha para o Misael aqui no palco, olha para tudo que está acontecendo nesse momento. Que você olha para a sala, olha para tudo isso aqui e fala, uau, eu estou chegando perto de você agora e estou pegando você pela mão e estou trazendo você aqui para o palco junto comigo. Eu te convido você a ver, você aqui no palco junto comigo e todo mundo de olhos fechados vivendo isso. Respira fundo mais uma vez. Eu te convido nesse momento você imaginar um portão de ouro, lindo, 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 enorme. Existe uma escadaria para você chegar até esse portão. E se você não entendeu ainda, esse é o portão do céu, esse é o portão da sua casa, do lugar onde você nunca devia ter saído. E quando você chega de frente para esse portão dourado, maravilhoso, você estica a sua mão. E se você quiser, de olhos fechados, estica a sua mão só para você entrar mais nessa visualização. E quando você estica a mão, o portão se abre sozinho. E você consegue ver a cidade santa, você consegue ver o paraíso, você consegue ver um caminho de ouro, você consegue ver tantas coisas incríveis. E quando você começa a caminhar, de repente eu te convido a imaginar você no centro da cidade. Uma cidade gloriosa, com 12 portas. E no centro dessa cidade, você agora, coloca um sorriso no rosto, de olhos fechados. Você está num jardim. Existe um rio de águas vivas que flui ali nesse jardim. Existem árvores maravilhosas, animais, crianças brincando. Se você tem filhos, sobrinhos, olha eles aí brincando com o leão, talvez com a girafa, talvez na tromba do elefante. Eu te convido a ouvir uma voz por detrás de você chamando pelo seu nome. E essa voz chama um nome forte, mas suave. Uma voz semelhante a águas. E ela chama o seu nome. Fulano. E quando você olha para trás, todo o seu ser se estremece antes. Mas quando você olha para trás, você consegue ver Jesus. Eu te convido você a olhar o sorriso dele. O olhar dele te sorrindo para você. E ele vem até o seu encontro, ele corre, você fica em choque, mas ele vem até o seu encontro, ele te abraça forte, e ele te envolve, e ele fala, que bom que você está aqui, filha, que bom que você está aqui, filho, que alegria, que orgulho que o Pai tem de você. Eu te convido a você segurar nas mãos de Jesus, e talvez você consiga até ver a cicatriz, e ele fala olhando nos seus olhos assim, ó, eu quero te mostrar uma coisa. E Jesus, ele mostra para você a sua família. Ele mostra o seu cônjuge, ele mostra os seus filhos, ele mostra os seus pais, está todos de branco com uma coroa de ouro na cabeça. E os seus familiares, os mais perto, os seus irmãos, os seus primos, os seus sobrinhos, chegam até você e falam, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por ter pagado o preço, obrigado por ter se santificado, obrigado por ter estudado, por ter ido para Alphaville, por ter aprendido. Obrigado, obrigado. E essas pessoas começam a agradecer você. Olha uma dessas crianças que você conhece, é a sua família, você conhece. Com o olhinho assim, ó, brilhando para você, falando obrigado, tio, obrigado, tia. Obrigado, obrigado. Jesus está do lado, ele está sorrindo, ouvindo tudo isso, isso não tira a glória dele. Eu te convido nesse momento você respirar bem fundo. E Jesus fala para você assim, calma, que ainda nem começou. E começa agora a aparecer uma multidão atrás dessas pessoas mais próximas da sua família. Pessoas que eram distantes, pessoas talvez da escola que você nem lembra mais, da faculdade, dos trabalhos que você passou.
Você começa a lembrar quando você vê o rosto delas, elas sorriem, a cena para você. Você consegue ver alguns mentorados que você atendeu lá no início e você consegue ver uma multidão incontável, uma nação. Pessoas demais, olha quantas cabeças, que demais! E todas elas olham para você e falam: obrigado por ter tido coragem, obrigado por ter crescido, por pagar o preço pelo crescimento. Obrigado, obrigado, João, obrigado, Max. Obrigado, Bah, obrigado, Vi, obrigado, obrigado. Cara, que demais. Olha isso, olha isso, olha isso, esse mar de gente branca, uma coroa na cabeça, olhando para você assim, falando: obrigado. Jesus olha para você e ele fala: essa é só uma parte da sua recompensa, mas é a mais importante de todas. Parabéns por ter cumprido o seu chamado. Respira fundo. Fica na posição de poder, quem sabe. É você deixar os seus pés em paralelo, colocar a mão na cintura. Você ainda não chegou lá. Isso é só uma visualização. Quem quiser pode abrir os olhos e olhar para cá. A palavra fala que aquilo que os olhos não viram, que aquilo que não chegou no coração, aquilo que não subiu nos pensamentos, é o que já está preparado para vocês. Não é o céu que está preparado. Jesus, quando ele foi, ele falou assim: vou preparar-vos lugar. Esse texto que eu citei de Jeremias está escrito que já está preparado. As conexões para vocês fazerem já está preparado. As pessoas certas para vocês se conectarem e servirem já está preparado. A família de vocês já está preparada, o chamado de vocês já está preparado. Tudo aquilo que foi colocado para vocês viverem nessa geração já está preparado. A minha pergunta para vocês é: vocês aceitam esse chamado? Vocês aceitam esse chamado que Ele colocou na mão de vocês? Vocês foram chamados para essa geração, vocês foram chamados para impactar esse país e as nações, porque desde o ventre vocês foram separados e não foi só para essa cidade, foi para o mundo! Nós somos chamados para o mundo, e eu não estou nem aí para as crenças de vocês, eu não estou nem aí para as limitações, para os bloqueios, que se dane tudo isso, eu não aceito elas. Eu reconheço cada uma das que eu tenho, mas eu não aceito, porque eu não me conformo com o que o mundo fez comigo. E vocês não podem se conformar com o que o mundo fez com vocês. E se você aceita esse chamado, eu quero que você olhe para o céu, porque não é para o Misael que você está falando isso. É com você mesmo e é com aquele que te criou. E olhando para o alto, fala assim: eu hoje determino que eu vou viver o meu chamado. E eu escolho crescer, aparecer, para resplandecer a glória de Deus. Parabéns! Cresçam e apareçam. Mas o mais importante é para isso aqui, ó. Para resplandecer. Deus abençoe, gente. Quem quiser me seguir, eu sou o Misael Danziger, a gente fala muito sobre missão, chamado e propósito, porque é isso que a gente veio fazer nessa geração.